Regência FM. ZYD 989, 107,1 MHz. Rádio Regência FM. Lins, São Paulo. Oito horas. No ar, Jornal da Regência. Produção da equipe 107 de jornalismo. Jornal da Regência. Oferecimento. Big Mart Centro de Compras. Mart Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Transportadora Cafelândia. Bom dia, hoje é quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019. Dia do balconista e também da amizade. Estamos na lua crescente. No ar o Jornal da Regência, edição 9692. Verão brasileiro. Condições do tempo. Céu com nuvens, 22 graus neste momento aqui em Lins, centro do estado. Bom dia, Michel Matias. Bom dia, Gilson. Nesta quinta-feira, permanece a condição de instabilidade com ocorrência de muita nebulosidade e chuvas no estado. Temperaturas estáveis. Aqui em Lins, Cafelândia, Promissão, municípios próximos. Hoje o dia deve ser de sol, muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade é de 80%, o volume previsto 30 milímetros. Umidade relativa do ar, mínima de 71, máxima de 92%. Temperaturas mínima de 20, máxima de 30 graus. Em Rio Claro, mínima de 17, máxima de 19. Ubatuba, mínima de 18, máxima de 25 graus. São Paulo, capital, mínima de 17, máxima de 24 graus. Aqui para Lins, micro e média regiões. A previsão para os próximos 2 dias é de temperaturas variando. Mínima de 21, máxima de 28 graus. Probabilidade de chuva de 90%. Dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru. Destaques desta edição. Criminalização da homofobia. STF deixa votação para esta quinta. Bolsonaro tem alta após 17 dias de internação. Filho do presidente desmente ministro. Confira no comentário de Alexandre Garcia. Tribunal de Contas do Estado mantém multa à ex-prefeita de Havaiandava por concessão de área considerada irregular. Lar Vicentino e Casa da Criança de Lins realizam show de prêmios hoje na Abicel. Empresa de saneamento vai assumir execução de obra da barragem do Rio Pardo, em Botucatu. Esportes na Rádio Campeã. Ontem o linense começou perdendo, conseguiu o empate. Ainda não venceu no Gilberto Siqueira Lopes. No próximo sábado, o linense recebe mais um adversário em casa. Ainda no Paulista da A2, o Penapolense também empatou ontem, segue na zona da degola. Pela A3, o Rio Preto venceu, o Noroeste empatou jogando em casa. O São Paulo foi eliminado na pré-Libertadores. Confira também as loterias e as notícias da polícia. E acusados do latrocínio de comerciante em Guaiçara foram condenados a 26 anos de prisão. 8h04. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento. Big Mart Centro de Compras. Mart Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Transportadora Cafelândia.
Aniversário Big Mart. 20 anos Big Mart, e você? Promoção de aniversário Big Mart. São 500 prêmios esperando por você. Vem economizar. É aniversário Big Mart. 20 anos Rede Big Mart. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom pra concorrer. TV, celular, máquina de lavar, micro-ondas, tablet, bicicletas e no final 7 Gol 0 km. Sorteio dia 2 de março. 20 anos Rede Big Mart. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Transportadora Cafelândia. Oito e 6. Indicadores econômicos. Fechamento de ontem, 13 de fevereiro. Bolsa de Valores com queda de 0,34% aos 95.842 pontos. O dólar comercial subiu 1,05%, fechou cotado em 3,75. O euro terminou em R$ 4,22. Teve alta ontem de 0,46%. Outros números do mercado financeiro e as cotações dos produtos e culturas do agronegócio. O grama do ouro na BMF fechou cotado a 157,67. O FESP 26,63. O FM de Lins R$3,7356. A caderneta de poupança rende hoje 0,50%. A nova caderneta de poupança tem rendimento de 0,37%. Cotações das culturas e produtos do agronegócio. O tomate italiano Extra A é vendido a R$ 2,47 o quilo no estado de São Paulo. Pepino japonês Extra A tem preço de R$ 2,58 o quilo. Pimentão verde Extra A fechou cotado a R$ 3,09 o quilo. A laranja Pera B é comercializada a R$ 1,96 o quilo. No estado, leite é comercializado a R$ 1,3636 o litro. A tonelada da cana-de-açúcar é cotada a R$ 62,76 campo e R$ 70,11 esteira. 8 e 7. O STF deixa a votação para esta quinta da criminalização da homofobia. Ana Paula Costa. A conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a criminalização da homofobia ficou para esta quinta-feira. Os ministros devem decidir se o STF pode criar regras para a punição de agressores do público LGBT, já que a pauta ainda não foi aprovada no Congresso Nacional. A ação protocolada pelo PPS, Partido Popular Socialista, tramita no Supremo desde 2013 e levanta a possibilidade de criminalização da homofobia, que é caracterizada pelo preconceito contra a população LGBT. A sessão do julgamento começou nesta quarta-feira e foi dedicada às sustentações orais das partes. O representante do PPS, Paulo Roberto Iotti Vecchiati, argumentou que a Constituição exige a criminalização de todas as formas de discriminação e defende que a homotransfobia seja passível de punição, assim como o racismo. Já o advogado-geral da União, André Mendonça, reprovou qualquer tipo de discriminação contra a liberdade de orientação sexual, mas entende que o judiciário não tem poderes legais de legislar sobre o tema. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa. 8 e 9. O comentário de hoje. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gilson, Michel, a todos e a você, ouvinte Regência, em Lins, Cafelândia, mais 80 municípios na área central do interior, entre Bauru, Araçatuba, Rio Preto, com forte audiência em Marília. Tratamos agora do presidente Bolsonaro e do seu filho. Direto da capital do Brasil, a primeira interpretação desta quinta. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes do Jornal da Regência. Eu vinha falando que não havia alta marcada para Bolsonaro, que seria temeroso sair tão cedo, pois temerariamente ele saiu. Mas, enfim, decisão dos médicos do Einstein,
não vou discutir, claro que eles sabem muito mais do que eu, mas eu estranho porque faz 5, 6 dias que ele saiu que ele foi diagnosticado com pneumonia, né? Será que já pode enfrentar aí os desafios do ar, do meio ambiente, das outras pessoas? Né? Será que está com as defesas em ordem para não ter nenhum problema? Fico preocupado. Mas enfim, já está em Brasília. Ele não parou de trabalhar, né? No segundo dia ele já estava trabalhando. Mas volta e o filho dele, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, pelo Twitter, chamou um ministro do governo Bolsonaro de mentiroso. O ministro, falando sobre aquele caso da candidata laranja, né, que seria laranja, recebeu verba de campanha, mas não fez campanha, a verba foi usada de modo diferente. O presidente do partido na época do PSL era o Gustavo Bebiano, que agora virou ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, né, disse que não tinha problema nenhum, que falou 3 vezes com o presidente. Aí o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, retrucou no Twitter, né? Eu estive as últimas 24 horas inteiramente com meu pai, é mentira absoluta de Gustavo Bebiano, que teria falado 3 vezes com meu pai. Então agora, eu acho que mais fácil, né, não é Carlos Bolsonaro deixar de ser filho do presidente, mais fácil é Bebiano deixar de ser ministro do governo Bolsonaro. De Brasília, para a Regência FM, primeiro lugar em Lins e região, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia volta ainda hoje com um novo comentário. 8h12. Tribunal de Contas do Estado mantém multa à ex-prefeita de Havaiandava por concessão de área considerada irregular. Sheila Silveira. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não aceitou os embargos de declaração impetrados pela ex-prefeita de Havaiandava, Sueli Navarro Jorge, e manteve multa de 160 UFESPs, unidades fiscais do Estado de São Paulo, o equivalente a R$ 4.244,80, por conta de irregularidades na dispensa de licitação e contrato com empresa para a concessão de uma área de 4.560 metros quadrados que pertence ao município. Os embargos foram ingressados em face de uma decisão que já havia rejeitado um recurso da ex-chefe do Executivo. Esse tipo de apelação não tem a capacidade de reverter uma sentença, apenas esclarecer pontos que não ficaram claros em uma decisão. A ex-prefeita ainda pode ingressar com novo recurso. Segundo a Corte de Contas, a prefeitura contratou a empresa para a concessão de uma área na Rua do Café, no conjunto habitacional Padre Natal Cremasco, de propriedade do município, sem a avaliação prévia elaborada. O acordo teve como objetivo permitir que a empresa utilizasse o local para desenvolver suas atividades, como a manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras. 8h13. Sabesp vai assumir a execução de obra da barragem do Rio Pardo, em Botucatu. Aditivo do contrato, oficializando a transferência da responsabilidade pela obra de quase 43 milhões, foi assinado nesta semana na capital paulista. Tony Martins. Na tarde de terça-feira, durante reunião na sede da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, na capital paulista, o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, e o presidente da companhia, Benedito Braga, assinaram um contrato aditivo que transfere para a empresa a responsabilidade pela construção da barragem do Rio Pardo, obra estimada em 42 milhões e 700 mil reais. Segundo o executivo, com o aditivo, a Sabesp assume a integralidade da execução da obra, que garantirá a autossuficiência no abastecimento de Botucatu nas próximas décadas.
O próximo passo é a abertura da licitação para a contratação de empresa que executará os serviços. A previsão é de que este resultado saia em 5 meses e que a ordem de serviço para o início da obra seja expedida ainda neste ano. A transferência contou com o aval da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP. A construção da barragem do Rio Pardo foi anunciada por Pardini em junho de 2017. Na ocasião, ele lembrou da crise hídrica que o estado enfrentou entre 2014 e 2015, enquanto era superintendente da Sabesp em Botucatu. No fim de dezembro de 2018, a Prefeitura garantiu, junto ao antigo Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal, a carta de crédito do financiamento do valor da obra, orçada em quase 43 milhões de reais. A assinatura do contrato só foi possível após o cumprimento de diversas etapas, como autorização da Câmara para que o município buscasse financiamento, enquadramento da obra no orçamento do Ministério das Cidades, análise de crédito pela própria Caixa e aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo a Prefeitura, a obra garantirá a autossuficiência no abastecimento de Botucatu nas próximas décadas. 8h16. A seguir, começou a demolição da fachada do prédio do Clube Comercial aqui no centro de Lins. Hoje tem show de prêmios na Abicel. E ainda a Polícia Militar realizou a Operação São Paulo Mais Seguro. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. Transportadora Cafelândia, referência nacional no setor de logística e transportes. Frota moderna, preparada para transportar açúcar, gesso, calcário, soja, grãos em geral, entre outros. Agregue seu caminhão à nossa frota. Em breve, posto de combustíveis, estrutura de primeira com localização privilegiada. Transportadora Cafelândia, Rua Antônio Ruiz Gimenez 641, no Distrito Industrial de Cafelândia, próximo a Marechal Rondon. Ligue 14-3554-2228. A usina Lins iniciou suas atividades em 2007, sempre buscando contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. E orgulha-se em ter construído uma história de respeito e credibilidade com seus colaboradores, parceiros e comunidade onde atua. Usina Lins, há 10 anos, produzindo energia renovável para um mundo melhor. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. 8h18. E uma empresa contratada pela Prefeitura demoliu parcialmente a fachada do prédio do Clube Comercial na Rua Marechal Vasques, aqui no centro de Lins, no último dia 31 de janeiro, após uma parede desmoronar sobre 2 quintais e atingir a cobertura de uma edícula, quebrando algumas telhas. A Defesa Civil interditou o prédio. O prédio do Clube Comercial, que estava sendo parcialmente utilizado, apenas a quadra e a academia tinham atividades, o salão sem a cobertura e as áreas das piscinas estavam desativados. Ontem, a empresa realizou o trabalho e demoliu parcialmente aquele paredão, aquela estrutura de cerca de 15 metros de altura. A Prefeitura vai pagar R$ 5.450 pelo serviço desta empresa, que é aqui de Lins. O clube está sem diretoria constituída. Um edital foi publicado convocando uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 26, quando será realizada a eleição do Conselho Deliberativo para o biênio 2019-2020. O associado José Roberto de Paula Lima
publicou este edital convocando os associados do clube comercial para a constituição de uma nova diretoria. Lazer na rádio, que é tudo de bom para você. Comemorando 29 anos, tem muita interação com o ouvinte e brindes especiais. Nesta manhã Regência, você pode ganhar pote de sorvete, convites para o cinema. No Você Faz o Sucesso, participe ao vivo e boa sorte. A qualquer momento, durante a programação gostosa de ouvir da Regência, você também pode ganhar deliciosa pizza. Participe pelo telefone ou com o seu veículo com adesivo Regência. Se você não tem nosso adesivo, passe aqui, pegue o seu. Na Pedro de Toledo, 355. Ontem, entre os acertadores dos palpites para a Linense 1, Portuguesa de Desportos 1, Luciano Oliveira ganhou bola da Rádio Campeã. Acesse nossa fanpage no Face, Regência, líder pra valer. Acontece hoje na Abicel, aqui em Lins, a partir das 7 da noite, show de prêmios da Casa da Criança e do Lar Vicentino. A adesão custa R$15 com direito a 3 cartelas. Segundo os organizadores, entre os prêmios estão geladeira, fogão, micro-ondas, forno elétrico, entre outros. Também haverá rodadas extras e praça de alimentação no local. Informações no 3522-5522. 8h21. Em instantes, o futebol. São Paulo só empatou e foi eliminado da pré-Libertadores. Paulista da A3 teve vitória do Rio Preto, empate do Noroeste. Na A2, empates do Penapolense e do Linense. O caos segue sem vencer no Gilbertão. Confira também as loterias e notícias da polícia. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. Mate Center, construindo com você. Reforme sua casa com muita alegria. Construa o seu lar com mais economia. Elétricos, hidráulicos, tintas e areia. Tudo para a construção inteira. Mate Center. Tijolo, azulejo, cal, ferro e cimento. Tudo dentro do seu orçamento. Mate Center de Cafelândia, Dom Pedro II 192, 3554-1777, 3554-3096. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. 8h23. Esportes. E a equipe de Bauru volta a jogar pelo NBB. Depois de quase 2 semanas sem jogos, o Bauru Basquete volta a atuar pelo NBB. O Dragão encara o Minas hoje, a partir das 8h45 da noite, na Arena Minas Tênis Clube. A partida de hoje será um confronto direto, já que as equipes têm o mesmo número de derrotas no torneio. O Minas, com 2 jogos a mais, ocupa a 6ª posição na tabela. Já o Dragão está em 8º lugar no momento. Futebol, começando pela Copa do Brasil. Durou muito pouco a participação do Guarani na edição 2019 da Copa do Brasil. Ontem, a equipe foi até o Rio Grande do Sul encarar o Avenida e foi eliminado da competição ao ser derrotado por 1-0. Hoje, às 10h30 da noite, no Amazonas, o Oeste enfrenta o Fast Clube. – 8h24, Copa Sul-Americana. Ainda sem conseguir se encontrar na atual temporada, o Corinthians de Fábio Carille tem um reencontro contra o Racing, marcado para hoje. O jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana acontece na Arena Corinthians, em São Paulo, a partir das 9h30 da noite.
Pré-Libertadores, o São Paulo só empatou em casa ontem e foi eliminado da Pré-Libertadores. Felipe Esboril. Noite decepcionante para o torcedor do São Paulo, que compareceu ao estádio do Morumbi. Mais de 44 mil espectadores acompanharam o empate em 0-0 entre São Paulo e Tajeres, da Argentina. Com este resultado, o São Paulo está eliminado da competição. Isso porque semana passada perdeu por 2-0 para o mesmo time argentino e não conseguiu reverter a vantagem jogando no Morumbi. Hernanes, volante e capitão do São Paulo, lamenta o resultado negativo. É frustrante, diante do torcedor, merecia um resultado melhor. Sabíamos que era difícil, difícil encontrar as palavras para justificar, para explicar um momento triste. Com a eliminação, nós queríamos a classificação e temos consciência de que o jogo na Argentina acabou sendo determinante, pois foi praticamente igual. Eles conseguiram ganhar em dois lances fortuitos, conseguiram a classificação aqui dentro de casa. A gente tentou, criamos até uma chance clara no primeiro tempo. É difícil. Levantar a cabeça e domingo já tem um clássico. É frustrante, mas a vida segue. Com isso, São Paulo está fora da Copa Libertadores da América. E cada vez mais o técnico do São Paulo, André Jardine, fica ameaçado no cargo. O tricolor não avança na competição internacional. E talvez André Jardine também tenha encerrado nesta quarta-feira sua atividade como técnico do tricolor. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Esboril. 8h27. Agora o Campeonato Paulista, começando pela Série A3. Tivemos empate do Noroeste e vitória do Rio Preto. Ontem o Noroeste de Bauru recebeu o Taboão da Serra e ficou no empate em 1-1. Outro destaque de ontem foi o time de Rio Preto, que depois de 2 tropeços venceu o São Bernardo diante de sua torcida por 2-0. Após a 7ª rodada, o Noroeste segue na parte de cima da tabela, dentro do G8, na 4ª colocação com 13 pontos somados. O Rio Preto chegou a 10 pontos ganhos e ocupa a 8ª posição. 8h27, Série A2, 7ª rodada. Penapolense e Linense só empataram ontem. Penapolense e Rio Claro ficaram apenas no 0-0 no estádio Tenente Carriço em Penápolis. Sem nenhuma vitória na competição, a equipe de Penápolis segue na zona de rebaixamento, com apenas 4 pontos conquistados em 4 empates, à frente apenas do Sertãozinho, que tem 3. Ontem ainda tivemos o Água Santa, que venceu o Santo André por 1-0. Nacional e Sertãozinho empataram em 3-3. Juventus derrotou São Bernardo 1-0. Internacional e Votuporanguense empataram em 1-1. Portuguesa Santista venceu o 15 de Piracicaba 4-3. Taubaté e Atibaia empataram em 1-1. E aqui em Lins, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, Linense 1, Portuguesa também 1. O Linense que segue sem vencer no Gilberto Siqueira Lopes. Apesar de não vencer, os empates e, claro, as vitórias fora de casa têm dado um bom fôlego ao Linense. O Calco começou a rodada na 3ª posição, com o empate em casa, caiu para 5º lugar, chegou a 12 pontos. O Linense ontem empatou com a Portuguesa de Desportos. Um público de 994 torcedores para a renda de R$ 14.415. O Linense, no primeiro tempo, teve chances de abrir o marcador, mas não conseguiu.
Quem abriu o marcador foi Anderson Cavalo, conhecido da torcida atleticana, que defende a Lusa. Isso já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos, depois de uma pane, de uma bobeira geral da zaga atleticana. Anderson foi lá e abriu o marcador 1-0 para a Portuguesa, fechando aí a primeira etapa de jogo. No segundo tempo, o Linense tentou correr atrás do prejuízo, o jogo ficou mais aberto e o Linense conseguiu chegar a um empate aos 30 minutos, na verdade foi um gol contra. Lucas Bahia acabou marcando para a equipe contra, né? E o Linense conseguiu chegar ao empate. Cássio participou da jogada e o Linense, com este empate, é mais um jogo, é o quarto jogo aqui no Gilberto Siqueira Lopes, com uma derrota para a Portuguesa Santista e depois 3 empates. Nacional, Santo André e agora a Portuguesa de Desportos. O Linense ainda não venceu no Gilberto Siqueira Lopes. O resultado, porém, não atrapalha, segundo o técnico Júlio Sérgio. Ele disse que o futebol está muito equilibrado. E existe realmente esta cobrança aí para uma vitória em casa. Mas ele está tranquilo com a sequência do trabalho. E sua meta, seu objetivo é classificar o Linense para a próxima fase da competição. Vamos ouvir o técnico do Linense, Júlio Sérgio. Não, o futebol não está diferente, o futebol está muito equilibrado, né? O futebol se organizou demais, hoje você não precisa ter os melhores jogadores para ter um time competitivo. É o que eu já falei para vocês, é muito mais difícil você criar do que destruir. A gente tenta criar, a gente tenta ser organizado, fazer jogadas combinadas e isso hoje não aconteceu. Diferente de Taubaté, que no primeiro tempo nós poderíamos ter feito no mínimo 2, 3 gols e aí acabamos sofrendo, mas achamos a virada com qualidade. Hoje nós achamos o gol numa bola parada que talvez, como eu falei, nós não merecemos perder pelo tanto que a gente sofreu, mas também não merecemos ganhar pelo tanto que a gente criou, então acho que o empate foi o melhor resultado. Júlio, mais um jogo em casa, não saiu a vitória, mas os resultados fora, enfim, o empate também não foi ruim de tudo, como você já complementou. Essa insistência pela vitória em casa é um fator que ela não me preocupa. O torcedor quer ver seu time jogar, quer ver seu time ganhar em casa, é justo. Se nós estivéssemos em último lugar na tabela, talvez seria ainda mais justo. Mas nós estamos em quinto, pelo que eu olhei aqui no meu telefone, de acordo com os resultados que aconteceram. Estamos na zona de classificação. É óbvio que uma hora isso tem que mudar. Nós não vamos ganhar para sempre fora de casa e nem vamos continuar empatando sempre ou perdendo dentro de casa. A gente precisa achar esse equilíbrio para ser um time ainda mais competitivo. Sábado, já um confronto com o Rio Claro, né? Está na parte de cima da tabela, teremos mais uma pedreira pela frente. Não é que teremos, nós não tivemos nenhum jogo fácil. Todos os jogos que foram fáceis ou que nós ganhamos, nós fizemos com que o jogo ficasse fácil, pela posse de bola, pela maneira que a gente joga, pelos espaços que a gente cria. E quando você erra muito espaço como nós erramos hoje, o jogo perde a qualidade, perde a intensidade e a gente não cria esses espaços. E aí você cria menos chance de gol. Futebol é matemática. Ao contrário do que as pessoas pensam, o futebol tem uma lógica, tem uma explicação. E a gente tem que trabalhar em cima disso para melhorar a autoestima dos jogadores, para deixar eles mais tranquilos. O torcedor, ele paga o ingresso, ele tem direito de ser impaciente, ele tem direito de ser passional, ele tem direito de reclamar e expor suas ideias, mas a gente continua trabalhando porque o meu trabalho aqui é classificar o Linense. 8h33. Linense com mais um empate em casa pelo Campeonato Paulista da A2. Na classificação, o Cal chegou a 12 pontos, ocupa o 5º lugar. Água Santa venceu mais uma, é o líder absoluto da competição com 19 pontos. Em segundo está o Rio Claro com 14. A Portuguesa Santista, ontem, num jogo bastante movimentado, lá em Santos, contra o 15 de Piracicaba, vencia o jogo, quase tomou a virada e depois conseguiu fechar em 4-3 o placar. A Portuguesa Santista é a terceira colocada com 13 pontos. O Juventus, na 4ª posição, chegou a 12, tem vantagem em cima do Linense, que também tem 12. Em sexto está o Taubaté com 11. 15 de Piracicaba está na 7ª posição, também com 11 pontos. Fechando o G8, o Santo André com 10. Depois vem Internacional com 9, na 9ª posição. Em 10º, Nacional com 7. 11ª posição, Votuporanguense com 5.
O Atibaia é o 12º colocado com 5 pontos também. A Portuguesa de Desportos, com um pontinho conquistado ontem aqui, também chegou a 5 pontos, é a 13ª, melhorou uma posição. São Bernardo é o 14º colocado com 4 pontos. Mesma pontuação do Penapolense. O CAP continua na zona da degola, é o 15º, vice-lanterna. Na lanterninha está o Sertãozinho, apenas 3 pontos conquistados até aqui no Paulistão. O Linense que volta a campo já no próximo sábado. A semana é curta, né? Jogadores retomam os trabalhos hoje. Amanhã o técnico Júlio Sérgio faz aí o coletivo e define a equipe que no sábado recebe o Rio Claro. O Rio Claro que é o vice-lanterna da competição com 14 pontos. O jogo será no Gilbertão às 7 horas da noite. Confronto entre o vice-líder, o Rio Claro, e o Linense, que ocupa a 5ª posição. O presidente do CAL, Leandro Assato, analisou a partida, agradeceu a torcida que apoiou o Linense até o final e espera, no próximo sábado, conquistar a vitória em casa. Acho que o primeiro tempo o Linense foi bem acima da Portuguesa, né? Foi um time completamente superior ao time da Portuguesa. Teve um gol do Raul, que eu não sei, muita gente está falando que não estava impedido, né? E um gol que logo no começo do jogo e que o juiz acabou dando impedimento, né? Então, o segundo tempo já a Portuguesa conseguiu igualar o jogo, porque futebol, a gente, né, acho que todo mundo sabe como é que funciona. Quer dizer, quando você tem momentos melhores no jogo, você tem que procurar fazer o gol para tentar definir o jogo. A gente não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, numa bola perdida nossa, na nossa intermediária, eles acharam o lançamento e aí um chute pro gol, uma virada que não tinha muito o que fazer, acabou passando no meio dos zagueiros e eles acabaram conseguindo fazer o gol. Depois a gente conseguiu o empate, né? Mas hoje, acho que diferente de outros jogos aqui, jogos, por exemplo, contra o Santo André, contra o Nacional, hoje foi um jogo um pouco mais difícil, né? A Portuguesa também propôs jogo, segundo tempo eles também criaram chances. Então hoje eu acho que, diferentemente dos outros, foi um jogo um pouco mais complicado. Logicamente que todo mundo queria, né, a vitória, a gente quer logo tirar essa cisma de não estar vencendo em casa, né? E para isso agora a gente vai precisar fazer um bom jogo com o Rio Claro aqui, né? Então sábado agora já tem o Rio Claro e aí sim tentar conseguir uma vitória, que é um time que também está como o Linense ali na zona de cima da tabela, né? Começam os confrontos com os times de cima da tabela, né? Tivemos Taubaté, vencemos lá, hoje a Portuguesa está lá embaixo e no sábado mais um que está na parte de cima. Confrontos teoricamente de equipes mais equilibradas ou que estão conseguindo fazer os resultados. Para o Linense, apesar dos resultados em casa, uma derrota e os empates, apesar da vitória não sair em casa, tudo sob controle, né? As vitórias fora têm sido realmente muito positivas para o Linense, tanto é que a gente está numa posição de classificação. Gilson, é campeonato difícil. Você pega hoje, o Linense foi para 12 pontos. Né? Se você pegar mesmo na Série A1, que times que tem 12 pontos dos times grandes, por exemplo? Né? Acho que só o Santos e o Palmeiras tem. Corinthians não tem, São Paulo não tem. Então a gente já sabe a dificuldade do campeonato. Ninguém pensava que seria muito bom. A gente queria estar em primeiro, tá como o Água Santa tá, 19, estavam com 16, então foram para 19 pontos. Então quem não queria isso? Mas a gente sabe que é um campeonato difícil, um campeonato onde muitas equipes têm condição de brigar por uma classificação, e acho que é isso que o Linense tem que fazer. O Linense tem que brigar pela classificação e classificar. A partir do momento de classificar, aí é outro campeonato, aí é mata-mata, é outra condição. E a gente tem que procurar sempre estar na primeira etapa na tabela, entre os 4, entre os 5. É isso que a gente vem conversando muito, vem falando muito. E hoje quero parabenizar a torcida que acho que foi importante, acho que é nos momentos difíceis mesmo que eles têm que fazer o que fizeram hoje, apoiar mesmo, incentivar os jogadores durante os 90 minutos, porque isso faz diferença, isso faz com que eles tenham um pouco mais de tranquilidade para jogar. E hoje acho que eles fizeram isso, com excelência esse papel. A gente viu o pessoal no final, a gente viu o pessoal dando uma palavra de apoio para eles, porque agora é o Rio Claro. Então a gente tem que ter tranquilidade e saber que tem um jogo importante contra o Rio Claro agora no sábado aqui em casa. 8h39. Quina.
Concurso 4.901, prêmio acumulado em 3 milhões. Atenção. 3, 35, 53, 76 e 78. Loto Fácil, concurso 1776. 9 apostadores acertaram os 15 números. 4 deles de São Paulo, Gabriel Monteiro, Guarujá e 2 da capital. 215 mil para cada um. Anote. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 25. 8h40. Mega Sena. A Mega segue acumulada, o prêmio chega a 26 milhões. Números do concurso 2124. 2, 11, 20, 31, 43 e 47. Loteria Federal. Concurso 5.362. O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi para a capital paulista. Quinto prêmio, 5.332, Camelo. Quarto prêmio, 44.553, Gato. Terceiro prêmio, 53.027, Carneiro. Segundo prêmio, 2.086, Tigre. E o primeiro prêmio, 2.178, deu Peru. 8h41. Notícias da polícia. Nas últimas horas, na Central de Polícia Judiciária, registro de prisão pela Lei Maria da Penha e também um furto ontem no cinquentenário. Fernando? Exatamente, Gilson. Na manhã de ontem, bandidos furtaram dinheiro e diversos aparelhos eletrônicos de uma residência no bairro Cinquentenário, aqui em Lins. Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima saiu para trabalhar às 7 horas e, ao retornar por volta das 13h40, 1h40 da tarde, se deparou com o portão e a porta da residência arrombados e a casa toda revirada. Segundo relatos dos vizinhos, um Corsa sedã de cor preta foi visto na garagem da residência. A polícia já está com as imagens para investigar. Ainda de acordo com a vítima, além de furtarem R$ 2.500, os bandidos também subtraíram vários objetos da residência. Entre eles, 3 televisores, um de 26, outro de 32 e um de 49 polegadas, também um computador, 2 câmeras fotográficas, um monitor de computador, um bebedouro elétrico, uma fritadeira também foi furtada. A Polícia Civil já investiga o caso. 8h42. Ainda nas últimas horas, o registro de 2 presos pela Lei Maria da Penha. Um, após descumprir a medida protetiva de urgência, ele se aproximou da ex-companheira e foi preso. Já o outro foi detido após ameaça e injúria. São as informações das últimas horas para o Jornal da Regência. 8h42. E a Polícia Militar realizou ontem em todo o estado de São Paulo mais uma operação São Paulo Mais Seguro. A finalidade é garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva e melhorando a percepção de segurança das pessoas, além de inibir a prática de crimes. A operação fez parte da estratégia do comando e objetivo ampliar a ação de presença. Começou às 5 da manhã e prosseguiu durante toda esta quarta-feira, inclusive à noite. O balanço aqui da região de Lins ainda não foi divulgado. Segundo informações da assessoria do Comando da Polícia Militar, foram cerca de 3.360 pontos de ações policiais, inclusive aqui em Lins e municípios vizinhos. Os números divulgados pela corporação dão conta de que foram empregados na operação, em todo o estado, 17.794 policiais militares e 7.427 viaturas. Também atuaram na operação 12 helicópteros com patrulhamento aéreo. O balanço de mais uma operação São Paulo Mais Seguro ainda não foi divulgado. 8h44. E a juíza da primeira vara criminal do Fórum da Comarca de Lins, Jane Carrasco Alves Floriano, condenou a 26 anos de reclusão em regime inicial fechado, mais 15 dias multa, os 2 acusados pela morte do comerciante Antônio Carlos Oliveira, de 57 anos. O latrocínio
O roubo seguido de morte aconteceu em agosto do ano passado, em Guaiçara. Marco Aparecido Bezerra, de 23 anos, e Wagner Rodrigues dos Santos, de 22 anos, foram condenados pelo crime de latrocínio. A sentença está sujeita a recurso junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles estão presos desde a época do crime e nesta semana a juíza da primeira vara criminal do Fórum da Comarca de Lins expediu a sentença. O comerciante Antônio Carlos Oliveira, Carlão, foi baleado quando chegava em casa na companhia da mulher. 8h45. Os destaques desta edição do Jornal da Regência no regenciafm.com.br. Você pode participar enviando sua sugestão no WhatsApp Regência no 991639290. Confira esta edição na íntegra também no Face Regência Líder para Valer. Uma ótima quinta-feira para você. Nova edição do Jornal da Regência amanhã às 8 horas. Jornal da Regência. Apresentação: Gilson Jorge e Marcelo Dermínio. Edição, redação e reportagens da equipe 107 de jornalismo. Supervisão geral: Marcelo Dermínio. Jornal da Regência. Oferecimento: Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. Bom dia.